Boa noite a todos. Então, pessoal, lembrando que isso aqui não é aula, não é uma discussão, isso é uma leitura de livro só, tá? Nós estamos só fazendo uma leitura desse livro muito bom aqui que nós temos gratuitamente na internet. Creative Commons, então, ele é de leitura livre. A gente pode ler que nós não estamos infringindo nenhum direito de copyright. Tá lembrando disso, então. Nós estamos continuando aqui com o EG do desenvolvimento, né? Falando de prematuros, neonatais, crianças, bebês, né? Infant, para eles é bebê até 2 anos de idade. E as crianças maiores. Nós estávamos, deixa eu ver aqui, onde que nós estávamos? Nós estávamos mais ou menos aqui, né? Eu estava falando, né, da assincronia, pode ser vista em qualquer condição que cause uma encefalopatia difusa e na digenesia cerebral com a genesia do corpo caloso. Aí nós demos o exemplo da síndrome de Aicardi, foi o que a gente falou, né, a semana passada. Então vamos prosseguir aqui na leitura desse livro. A amplitude do EEG, do sinal do EEG, é medido em voltagem. O valor da voltagem é medido de pico a pico da forma de onda. No EEG neonatal, a amplitude do grafo-elemento diminui da 24ª semana da idade conceptual ao termo. Então as amplitudes vão diminuindo, porque ele está falando do começo, né? Lá do comecinho, quando você começa a captar o traçado, até o termo a amplitude vai diminuindo. As anormalidades de amplitude incluem um traçado isoelétrico, né, aquele que nós temos uma redução total da amplitude abaixo de 2 microvolts por milímetro ali de amplitude, bem baixinha a amplitude. Você tem um traçado indiferenciado ou deprimido, com uma voltagem menor que 10 microvolts. Então, o isoelétrico menor que 2. Traçado deprimido não diferenciado menor que 10. E um EEG com uma persistente voltagem baixa, abaixo de 5 a 10, quando acordado, e abaixo de 10 a 25 durante o sono quieto. No sono quieto, a amplitude é alta, né? Pode chegar a 100, 200 microvolts. Então você tem uma persistência de 10 a 25 microvolts durante o sono quieto. Você fala que é um EEG com uma baixa voltagem persistente. Ou você vai ter uma baixa voltagem persistente além de 43 semanas de idade conceptual. Aí ele fala na figura 30A e B. Vamos dar uma olhada aqui. O que é que ele mostra? Realmente nós temos aqui um traçado, né, de baixa amplitude. Se você pensar que aqui... tá difícil de ver o medidor aqui, né, mas parece que é 25 microvolts aqui, né? Me parece que é 25. Então a amplitude aqui ela está bem baixa. Traçado com amplitude persistentemente baixa. Daí você tem um traçado com baixa amplitude, tem uns spikes positivos aqui, ou então com um gerador aqui próximo à região centro-temporal direita, ou então um artefato, né? E depois vários artefatos aqui de movimentos musculares, etc. Vamos ver o que ele cita aqui. Um EEG de baixa amplitude numa encefalopatia hipóxico-isquêmica. Nós temos aqui uma baixa amplitude no sono, um recém-nascido com hipóxia. Olha só. Em sono, a amplitude é sempre maior, né? Você vê mais grafoelementos, você vê, às vezes, até o trace alternando, né? Você não vê uma amplitude baixa assim em sono. Isso aqui é um prognóstico ruim para a criança, né? B. Traçado de baixa amplitude neonatal. Você tem um despertar, você não tem mudança de estágio entre A e B. Ele fala que a criança despertou e você não muda o aspecto do traçado de EEG, tá vendo?
É o mesmo traçado em A e B. Você tem mudança, geralmente a amplitude é maior, né, em sono. Aí quando você vai acordando, você começa a ter um decremento ali, uma diminuição de amplitude. A gente não está vendo aqui. A e B correspondem ao EEG, a uma amostra de EEG, né, de um bebê a termo, né, um garoto a termo com uma encefalopatia isquêmico hipóxica grave. Esse exemplo é gravado durante o estado de sono e mostra um traçado muito deprimido, não diferenciado, porque você vê que você não está vendo aqui nenhum tipo de diferenciação, né? Você vê que é um traçado não diferenciado, diferente do tracê Moyenne, que apesar de não ser, de serem todos os canais, né, iguais, praticamente iguais, a amplitude é maior. Okay? Então você tem aqui uma mistura de frequências muito limitada. Ele fala que a figura é cortesia do Elia Pestana. Okay? Então é uma encefalopatia hipóxico-isquêmica que a gente está vendo aqui. A reatividade, o que ele chama de reatividade aqui? É a resposta do EEG, ou clínica, né, a uma estimulação que desperta a criança, ou então um estímulo interno também que desperta a criança. O arousal, ele pode ser pode ser interno ou pode ser decorrente de uma estimulação também. Se a criança tiver uma cólica, né, por exemplo, ele pode ter um arousal ali, né? Você tem o arousal, despertar, né? A superficialização do sono, não necessariamente o despertar. Você pode superficializar o sono, você pode passar de um estágio mais profundo para um mais leve do sono. Isso aqui é um estado de arousal também, né? Você tem alterações clínicas e alterações no elétrico que indicam reatividade. Então a reatividade é importante. Mostra que o EEG da criança tá bom, que a vitalidade do encéfalo é boa. Resposta clínica inclui movimentos ativos, padrões, mudança de padrão respiratório. As mudanças do EEG, vamos ver. O que acontece no EEG que mostra que ele respondeu, né, que ele tem uma reatividade ao arousal, ao despertar. A resposta do EEG inclui, né, mudança de frequência, aumento da continuidade. Lembra que eu falei para você que o EEG, né, do bebezinho, ele é assim, né? Ele tem períodos de continuidade e descontinuidade. Você tem um restinho do tracê alternant no bebezinho de 37 até 40 semanas. Então a criança, ela está dormindo, ela está no sono não REM, ela faz tracê alternant. Quando o traçado começa a ficar, ela é estimulada, o traçado dela fica contínuo. Você tem isso aqui que ele está falando aqui, ó. Um aumento da continuidade, indica que a criança está despertando. Então isso aí indica despertar. Outra coisa que indica despertar também é uma diminuição de amplitude. A criança está naquele sonão gostoso, né? Aquele monte de onda lenta, sonão gostoso. Aí ela é despertada por algum motivo, o traçado dela diminui de amplitude. Esse traçado aqui a gente chama de traçado sincronizado, né? Quando ele acorda, você tem o traçado desincronizado. Deixa eu ver o que ele fala, então, aumento da continuidade. Aqui, ó, diminuição de amplitude e mudança do sono para um padrão de vigília. Ele fala isso aqui na figura 31. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó, né? É o que ele está falando. Você tem aqui um padrão de sono, tem umas ondas agudas aqui, né? Tá vendo? Tem um padrão de atividade bem lenta. Aí, olha, ele se movimenta aqui nesse momento. Você vê que ele tem um decremento, né? Um achatamento dos ritmos cerebrais, sinal que ele despertou. Então, reatividade durante o arousal, despertar, né? Esse exemplo corresponde a um EEG neonatal
a termo. Note a reatividade do EEG ao estímulo de arousal, né, o despertar, que é o estímulo para ele se ativar mais, né, acordar, né, com uma relativa atenuação de voltagem. Ah, mas não é para ele acordar e aumentar a voltagem do EEG, não, né? É como está aqui mesmo. O EEG, você está dormindo, ele tem alta voltagem, muita atividade delta, etc. Né? Quando ele acorda, ele desincroniza. Ele vai ficar uma amplitude menor. Então, segundo 9 é 14 que ele fala que aconteceu isso, né? Seguido de uma atividade contínua. Então, ele tem aqui esse achatamento seguido de uma atividade contínua. 15 segundos até o final da página. É isso aí. Então, a reação de despertar. Continua aqui, né? A estimulação fótica não produz driving fótico no bebê a termo. E isso que ele coloca aqui é interessante, porque tem alguns livros que falam: você não faz estimulação fótica em criança abaixo de 1 mês. Então você vê que nessa escola aqui, eles fazem estimulação fótica em bebê a termo, neonato a termo. Tá? A ausência de reatividade é normal em prematuros abaixo de 30 semanas de idade conceptual, tá vendo? Então você pode não ter reatividade nenhuma se o bebê tem até 30 semanas, que é o que você vai colocar no laudo, né? Esse bebê prematuro, 28 semanas, não apresentou reatividade ao estímulo externo, né, ao estímulo de luz, de som, etc. Mas em crianças abaixo de 30 semanas sabemos que a falta de reatividade pode ser normal. Então, crianças abaixo de 30 semanas. Por outro lado, a ausência de reatividade indica, em crianças maiores, né? O quê? Uma alteração nas vias tálamo-corticais. Então, você vai ter aí um comprometimento das vias profundas. Porque se você pensar, você vai ter vias retículo-tálamo-corticais, né? O sistema reticular ativador ascendente, ele é um dos responsáveis pelo arousal. Se você não tem arousal, você tem ali um comprometimento também da via retículo-talâmica, que vai acabar dando como via final aqui a tálamo cortical, tá? Por isso que a criança não tem reatividade, né? Porque não tem estímulo do tronco cerebral. Então você vê que a falta de reatividade é um quadro grave, né, para essas crianças aqui, tá? A tabela 3, fala ele aqui, mostra o desenvolvimento dos diferentes grafoelementos em diferentes idades conceptuais. Né? E aqui é uma situação que é engraçado aqui. Cada autor vai colocar grafoelementos diferentes. Cada autor vai colocar grafoelementos diferentes em épocas, né? Semanas um pouquinho diferentes. Então isso aí pode causar confusão para a gente. Vamos ver o que ele coloca aqui. Vamos ver o que ele coloca aqui dos grafoelementos. Tabela 3, vamos ver. Grafoelementos. A atividade monomórfica occipital delta, 24 a 34 semanas. Isso aqui é em relação ao desenvolvimento dos grafoelementos, né? Delta brushes, que são os delta em escova, né? Ele coloca entre 24 a 36 semanas. Pico em 34 semanas. O delta brush, ele é conhecido como marcador da prematuridade, né? Delta brush. Ele deve mostrar aqui esses grafoelementos todos, né? 24 a 36 semanas, o pico em 34 semanas. Né? Se você pegar uma criança que tem maturidade adequada, e você vê o delta brush, você vai dizer, olha, deve estar por volta aqui de 34 semanas. E às vezes também visto a termo no sono quietos. Isso aqui é uma outra verdade, né? Ele fala 24 a 36 semanas, mas às vezes você pega criança de 40 semanas que tem um restinho ali de delta brush. Então você está vendo como chega aqui nos grafoelementos focais, né, vamos dizer assim,
a gente tem aí uma variabilidade grande, né, dependendo do autor. Delta Brush 24-36, pico em 34. Teta temporal 24 a 34 semanas. Disritmia lenta anterior 35 a 44 semanas. A disritmia lenta anterior, é interessante esse termo disritmia, né? Eu sempre comento com vocês, antigamente os neurologistas diziam, né, para os pacientes assim, para serem mais assim, complacentes, diziam o seguinte, né? Eu tenho uma epilepsia, doutor? Não, você tem uma disritmiazinha. Uma disritmia. Eles faziam uma analogia com uma arritmia cardíaca, né? Só que o termo é errado, não se fala disritmia quando se trata de epilepsia. Né? Os guidelines mais modernos já proíbem isso aí. Mas existem situações em que você usa o termo disritmia. Por exemplo, esse aqui é um deles, disritmia lenta anterior, que é um achado normal. 35 a 44 semanas, atividade delta, né? Lenta, nas regiões anteriores, quando a criança está despertando. Junto com a disritmia lenta anterior, você vai ter os encostes frontales, 34 a 44 semanas. Então, você vê disritmia lenta anterior, encostes frontales, você fala uma criança, ela já está indo mais para a maturidade, né? Do que para um prematuro. Tá? É mais ou menos assim que a gente pensa. É lógico que você tem que avaliar tudo, né? Mas os grafoelementos vão dando uma dica para a gente. Você tem um delta occipital ali atrás, você fala, bom, essa criança aí, no máximo 34 semanas. Você vê um delta brush, você fala, provavelmente perto de 34. Né? Você vê um encoste frontal e você fala, olha, 34 a 44 semanas. Mais ou menos assim que funciona. Então, dá uma olhadinha aqui, vamos continuar, né? Quando a gente interpreta o EG neonatal, é importante a gente aprender a diferenciar, né? Olha aqui, interessante, né? Os transiente são as ondas transitórias, né, do elétron. Você chama de transiente. A gente fala em português também, transiente. Tá? Então você tem ondas agudas transientes normais e você tem ondas agudas que podem ser indicativas de disfunção do sistema nervoso central. Você vai ter, por exemplo, ondas pontas, ondas agudas, né, esporádicas transitórias, presentes durante o pré-termo e o termo, nos EEGs de termos e pré-termos. Exemplos, né, de normais incluem aqui os encostes frontales. Ó, isso aqui é um encoste frontal, tá vendo? Parece uma onda aguda meio aberta. E o encoste frontal, geralmente, ele é simétrico. Ele pega a esquerda e a direita. Você pode ter de 34 até termo, criança de termo. Então, você vai olhar aquilo e fala, isso aqui, ó, tem uma espícula frontal aqui, é epilepsia. Não é. Isso aqui é encoste frontal. É um sinal de maturidade isso aqui até. E você tem junto muitas vezes com o encoste frontal, você tem a disritmia lenta anterior, só que essa aqui não está muito bonita, sabe? Ela é um delta mais bonito, mais ritmo mesmo, né? Mais um rítmico, perdão. Não está muito bonito de ver isso aqui não, mas aqui a gente vê bem o encoste frontal. Tá? E vamos ver se aparece outro encostes frontales aqui. Aqui novamente, ó, os encostes FP1C3, tá vendo? Porque a gente pula eletrodo, né? FP2C4, tá vendo? Aqui FP1T7, que deve ser o F7, né? Ok? E FP2T8, que é o F8, né? Às vezes muda um pouquinho a nomenclatura, né? Então são os encostes frontais. Isso aqui é normal. Que é o que ele está falando. Ele está falando que você tem grafoelementos pontudos que são normais, grafoelementos pontudos que são anormais. A gente tem que saber diferenciar um do outro. Então os encostes frontais e os transientes sharps, agudos, né? Sharp quer dizer agudo, quer dizer onda aguda, e spike quer dizer ponta, que ele está falando de sharp, onda aguda.
transientes, que ocorrem transitoriamente, né? Pontualmente. Localizados nas regiões centrotemporais. Vamos ver aqui o que ele fala aqui. Tá? Ó, transiente, que região que é essa aqui? Ó, C4, tá vendo? Então, esse aqui é um transiente normal na região central, porque ele bica para a região central, né? E a gente sabe que ocorrem esses transientes aqui que são normais. A gente não vai dizer que isso aqui é patológico, justamente porque está na região central, é menos especulado, é mais abertinho, né? Tá acontecendo ali no bebezinho ali, no neonato, então você sabe, né? Vamos ver o 34 aqui. Ó, pessoal, esse delta, por que o nome é delta em escova? Porque ele tem esse cabelinho aqui, ó. Tem esse cabelinho aqui, esse cabelinho em cima do delta, que é uma atividade alfa ou teta, tá? Dá esse aspecto de escova, por isso que o nome é delta brush. Então você tem os delta brush centrais, por exemplo, aqui, ó, normal, né? Lembra que eu falei para vocês que a média de aparecimento do delta brush, aliás, a média de idade, né, que você vê eles aqui é 34 semanas. Então você fala, bom, esse bebê aí, 32, 34, 36 semanas só pela presença do delta brush aqui. Delta brush aparece durante o sono, né? Ok? Como eu falei para vocês, a atividade pode ser alfa ou atividade teta. Isso aqui tá mais rapidinho, né? Ritmo alfa. Ah, mas por que tá parecendo um ritmo... Tá parecendo um beta aí, por quê? Nota que esse traçado aqui ele é comprimido, né? Olha que isso aqui é 1 segundo, tá vendo? Por isso que o cabelinho dele fica tão espetadinho, né? 1 segundo aqui, tá vendo? É um traçado... por isso que esse teta aqui parece um alfa, mas não é, ó. Daqui a aqui tem 1 segundo. Se você for contar aqui, ó, 1... Eu gosto de contar no pico da onda, assim, ó, onde ela sobe. Eu vou contar o número de ondas. 1, 2, 3, 4. Então, teta. Não, vamos ver a localização aqui, ó. F8, tá vendo? É frontal. Perdão, que é frontal? Temporal anterior, que é F8. Então, rhythmic temporal teta. Nós já estamos vendo aqui, inclusive, ó, aparece em F8. Vamos ver se aparece em F7. Vamos ver se aparece em F7. Deixa eu ver aqui. Ó, F7 aqui não aparece, tá vendo? Então você já vê que esse tipo de onda aqui é assimétrica. Pode ser assimétrico teta temporal. Tá? Vamos prosseguir aqui. Aqui nós estamos na região centro-temporal, tá vendo? Muitos transientes focais no neonatal, no EG neonatal, pode ser considerado artefato até que se prove em contrário. Outro problema do EG neonatal é muito artefato, né, pessoal? Muito artefato, né? Você pega essa atividade aqui, por exemplo, ó. Será que isso aqui é epiléptico? Olha, se acontecer uma vez só, num traçado inteiro de 1 hora, e você olha o bebê, não está tendo ali nenhum tipo de movimento, alteração, cianose, nada, e aconteceu só isso aqui, até que se prove em contrário, isso aqui é um artefato, né? Certo? Porque essas descargas, quando são realmente epilépticas, o que acontece? Elas tendem a repetir, né? Como no adulto, os EEGs, como no adulto, né, os EEGs dos adultos, né, as ondas agudas anormais são mais frequentemente negativas, de polaridade negativa, com uma morfologia clássica. Então, o que é uma morfologia clássica? É difícil de explicar para você, tá? Você tem que olhar repetidamente um eletro. É igual tentar explicar para vocês aqui uma fotografia. Tinha um homem alto passeando na praça, a praça muito bonita. Ele estava acompanhado de uma menininha que ele estava segurando pela mão. A menininha tinha um ursinho. Você vai imaginar um monte de coisa. Aí quando você vê, é totalmente diferente na hora que você vê a figura, tá?
Então é difícil falar para você o que é a morfologia clássica. A gente tem que ver. O EEG é gráfico, né? Você tem que ficar vendo várias vezes. Uma hora você vai intuir. Não, isso aqui é normal, isso aqui é anormal. Tá? Incluindo o campo elétrico cerebral. Incluindo, ele está falando do campo elétrico, né? E aftergoing slow wave. Eu gosto muito de usar isso aqui. Em vez de eu falar ponta onda, eu costumo falar, eu particularmente, né, gosto. Você pode falar ponta onda, lógico. Eu gosto de falar ponta e pós-descarga, aftergoing. Né, eu gosto de falar ponta. Traçado mostra pontas e pós-descarga lenta. Porque, na verdade, né, ponta é a descarga. A onda lenta que vem é uma tentativa daquele pool de neurônios de tamponar a atividade epiléptica. A onda é uma tentativa de tamponar, é como se fosse um rebote ali da onda aguda. Então, em vez de eu falar ponta onda, às vezes eu gosto de falar ponta e pós-descarga lenta. É um termo que eu gosto particularmente. Mas você pode falar ponta onda, né? Isso aí vai do gosto. Né? Então, o que ele fala aqui, um campo cerebral, né? Campo elétrico cerebral, para onde a onda aponta, e a presença da onda lenta, que causa uma disrupção da atividade de fundo. A relação das ondas agudas, né, com as crises neonatais e os riscos subsequentes de epilepsia ainda não é claro. Isso aqui é uma loucura, né? Ele falar isso, ó, a relação das ondas agudas patológicas, né, com as crises neonatais e o risco subsequente de epilepsia frequentemente não é claro. Então vocês estão vendo que, por isso que a gente considera o EEG neonatal como se fosse uma subespecialidade da eletroencefalografia, né? Ele é bem diferente do EEG das crianças maiores e do adulto, por isso que tem muito neurologista, eletroencefalografista, que não gosta de fazer EEG neonatal, porque ele é bem peculiar. Ondas agudas vistas na região occipital e na linha média são usualmente anormais. E ele acabou de falar ali do C3, C4, né? Mas vamos lá. Ondas agudas vistas na região occipital e na linha média são usualmente anormais. Ondas agudas positivas são geralmente não têm relação com crise, mas são relacionadas a lesões estruturais. O que é uma onda negativa, uma onda positiva? E aí? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, tá? Vamos supor que eu tenho um foco epilético aqui. Ó, eu estou aqui. Esse aqui é o córtex cerebral, tá? Aqui embaixo eu tenho os neurônios e aqui eu tenho o dendrito apical. É isso que ele está falando. E aqui eu tenho um eletrodo, sei lá. Vamos colocar aí, sei lá. Eu sei lá. Vou colocar aqui, sei lá, C3. Pronto. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, quando você tem uma descarga epilética aqui, nesse eletrodo, eu tenho uma descarga epilética aqui, pessoal, tá? Essa descarga, ela vai formar um dipolo. Aqui, próximo do corpo celular, você vai ter o campo positivo do dipolo. E aqui você vai ter um campo negativo do dipolo. Positivo aqui, negativo. Perto da superfície do escalpo, você vai ter aqui um campo negativo. Aí o que acontece, ó? C3 é positivo ou negativo? C3. C3 é negativo, né? Tá captando aqui, ó, o polo negativo, tá? Então, é assim, ó, vamos supor que eu coloque aqui, ó, F3
uma montagem F3C3. Vamos dizer que eu faço uma montagem assim, hein? F3C3, tá? Isso aqui o que é? Isso aqui é o amplificador diferencial do eletrocefalograma e aqui é o sinal do eletro, tá? Aqui é o foco. A hora que ele dispara a atividade epiléptica, ele vai aparecer uma espícula aqui, ó, apontando para onde? Para o C3. O C3 ele é mais negativo. O F7, em relação a ele, que está quietinho ali, que não tem descarga epilética nenhuma ali perto dele, relativamente ao C3 ele fica mais positivo. Então, a onda, ela sempre, essa é a regra do eletrocefalógrafo, tá? Do eletrocefalograma, ela sempre deflete para o lado mais negativo. Sempre. Ah, e se a onda fizer assim uma hora? Daí é porque o F7 ele está mais negativo. Só que aqui nesse caso não acontece. Cada vez que disparar, ele vai disparar para baixo porque o foco está aqui no C3. Tá? Aí, vamos supor que eu tenho um outro canal aqui em que eu inverto a posição dos eletrodos. Ó. C3 está aqui, C3 está aqui. A gente sabe que ele é negativo. E aqui, por exemplo, eu tenho P3. Aí eu estou tendo aquela descarga epiléptica ali. Na mesma hora, o que vai acontecer? Ele vai fazer assim, ó. Isso aqui é o que a gente chama de reversão de fase. Reversão de fase. A gente sabe que os focos epiléticos são positivos. Você vê uma ponta revertendo para cá, para o C3, tá vendo? São dois canais diferentes do eletrocefalógrafo aqui, ó. Dois canais. Você tem um canal derivação aqui e um canal derivação aqui. C3P3, F3C3. Ele aponta para cá, ó. Então ele está dizendo para a gente o quê? Que o eletrodo C3 ele é negativo, porque ele está pegando aqui, ó, a fase negativa desse dipolo patológico aqui. Polo positivo, polo negativo. Então, por isso que a gente fala assim, ó. Por isso que ele fala assim. Se eu tiver uma descarga, vamos supor que aqui no mesmo eletrodo faço isso, ó. Uma outra situação, tá? Faz isso aqui. Isso quando o C3 ele é mais positivo que o outro eletrodo do par. Ele é mais positivo que o outro eletrodo do par. Então isso aqui a gente fala que é uma onda positiva. Por quê? Porque a espícula no elétron ela sempre foge do positivo e se direciona em relação ao negativo. Só que aqui ela fugiu não é porque o P3 e o F3 são mais negativos. É porque o C3 ele é mais positivo em relação aos seus pares aqui. Nesse momento aqui, né? Então isso aqui a gente chama de Positive Sharp Wave. Ondas Sharp positivas. Geralmente não tem relação com crise. É o que ele está falando. Quando é positivo, você sabe que o gerador é aqui, ó. Você sabe que o gerador foi aqui, mas é positiva a onda. Não tem relação com crise. Seizure não é convulsão, tá, pessoal? Seizure. A gente traduz como crise. Mas, ao invés disso, estão relacionadas a anormalidades cerebrais estruturais. Tá? Isso aí tem uma explicação para isso, mas não vou entrar em detalhe aqui, senão a gente não sai daqui hoje, né? Porque esse assunto aqui ele é muito interessante, daria para ficar aqui falando dias e dias. Não vou fazer isso, né? Entretanto, ainda que raro, ondas agudas positivas podem ser epileptogênicas. Ele falou e agora está dizendo exatamente o contrário. Vocês estão vendo como é que é? Essa questão do neonatal, você fica em cima do muro ali, né? Nunca é, mas de repente pode ser, né? Justamente porque é neonatal. Então, ele tem essa postura aqui do nós não sabemos, né? E a gente não sabe mesmo, né? Você tem que imaginar o seguinte, pensa comigo, né? Uma criança que está tendo um monte de contrações motoras focais, você vê um foquinho positivo ali, provavelmente tem a ver, né? O que é que ele fala aqui, ó? Isso aqui é região temporal, né? Não dá para ler aqui, está muito pequeno, mas pelo que ele fala, positive
Positive Temporal Sharp Wave. Positive Temporal Sharp Wave. O que quer dizer isso, né? É positiva porque ele está inferindo que o gerador, esse eletrodo aqui, está nesse eletrodo aqui, temporal, né? Ele fala que é o temporal. E ele fala que é daqui que está saindo uma atividade positiva. Ó. Ele está fugindo desse eletrodo aqui, que é o eletrodo comum, né? Esse EG, essa amostra de EG é de uma criança de 2 semanas, nascido há 37 semanas, que teve crises neonatais. A amostra, o exemplo, sample, a amostra mostra, ficou em português, foi engraçado, né? A amostra mostra. A amostra mostra ondas agudas temporais positivas aqui, ó. Aqui, 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 né? E aí? Aí você coloca, né? A criança teve crise convulsiva. Você fala, encontramos um foco por ondas agudas positivas em região temporal. Parece que tem um 7 aqui, né? Temporal anterior esquerda. Aqui, ó. Aqui já não. Aqui, ó. Aqui tem uma ondinha positiva também. Né? A gente não sabe se disparou frequente ou se foi só aqui. Não sabemos, né? Aí você fala isso aqui. Ondas agudas positivas geralmente não estão correlacionadas com crise, mas ao invés disso estão relacionadas a anormalidades cerebrais estruturais. Entretanto, ainda que raro, ondas agudas positivas podem ser epileptogênicas. Daí você joga para ele aqui, ó, você coloca essa referência aqui, lá no teu laudo. Aí ninguém vai poder dizer que, né, quem falou tonteria foi você, né? Tá certo? É mais ou menos assim. Bom, quando as ondas positivas são localizadas na área rolândica, elas são mais frequentemente associadas com lesão de substância branca. Tá? O que ele está dizendo aqui é exatamente o que ele acabou de falar aqui em cima, né? Ondas agudas geralmente não têm relação com crise, mas estão relacionadas à lesão estrutural do cérebro. O córtex da criança é muito fino, ele é bebezinho, pequenininho, RN. Então, pontas positivas na região rolândica são associadas com lesão de substância branca. Né? Se você pensar que são poucos eletrodos, né, que tem na cabeça da criança, muita coisa também vai reverter ali para a região rolândica, né, pessoal? Tem esse porém também. Né? Bom, o ciclo sono-vigília só pode ser diferenciado a partir de 31 semanas de idade conceptual. Então, a partir de 31 semanas, você vai saber se a criança está em vigília, se ela está em sono ativo ou se ela está no sono REM. Olha aqui, ó. A vigília e o sono ativo eles têm certas similaridades no EG, né, e clínicas, incluindo respiração irregular, uma mistura de frequências na atividade de fundo, em contraste às crianças mais velhas e adultos, onde o sono ativo segue o padrão da vigília. Em contraste, a crianças mais maduras, né, e adultos. Tá. O sono ativo segue a vigília no neonato. Se alguém entendeu, depois me passa isso aí e vamos tocar para frente. O sono ativo ele corresponde a metade do sono do tempo de sono nos neonatos. É bastante, né? O sono REM ali, metade do sono. Clinicamente, o sono quieto, eles não, como eu falei para você já, né? Você não fala REM e sono de ondas lentas, nem sono não REM. O REM você chama de sono ativo, sono de ondas lentas você chama de sono quieto. Tá? Clinicamente, o sono quieto, né, que seria o sono de ondas lentas, né, caracterizado pela falta de movimentos oculares no eletrocardiograma, respiração regular e a falta de artefato em movimento. No EEG, o tracê alternante
que a gente já viu, tá? Nós discutimos na reunião passada. Quem estiver boiando aqui, dá uma olhadinha na discussão passada o que é tracê alternã. Tracê alternã é caracterizado por períodos quietos, né? De voltagem acima de 25 microvolts, alternando com salvas de 100 a 200 microvolts de amplitude. E às vezes no atermo você tem só um resquiciozinho ali do tracê alternã. Daí não dá para a gente saber, só olhando com cautela que você vai determinar ali o tracê alternã. Pessoal, 20h41, faltam mais 10 minutinhos, só a gente está acabando. Tá? O sono lento, ele mostra atividade delta contínua sobre todas as regiões cerebrais. Todas as regiões do escalpo seria melhor, né, pessoal? Cerebral não, do escalpo, né? Encoxes frontais é visto no sono lento. Criancinhas menores você vai ver na vigília também, né? Sono transicional ou estados indeterminados de sono podem ser classificados como ativo, né, ou quieto, né? E é mais visto em crianças entre 37 e 40 semanas de idade conceptual durante as transições, né? Você vai ter diferentes estados comportamentais. Em conclusão, a análise do EG neonatal, atividade de fundo, começa com o conhecimento da idade conceptual. Na verdade, você tenta determinar, às vezes, a idade conceptual pelo eletro, né, também, né? E o estado clínico do traçado no EG do neonato. A interpretação subsequente deve incluir uma abordagem da atividade de fundo, a continuidade, simetria, sincronia, se tem padrões normais ou anormais, ciclo, sono e vigília e as crises, né? Olha, eu acho que ele falou muito bem aqui nesse capítulo do neonatal, porque é um assunto assim pungente, com muito conteúdo, tá? E ele conseguiu dar uma bela resumida aqui. Ele está de parabéns aqui, palmas para ele, né? Aqui o Dr. Brighton J. Y, né? Parabéns para ele, porque não é fácil não, viu? Você resumir EG neonatal assim em 2, 3 páginas, parabéns para ele. Bom, deixa eu ver aqui. Tem 10 minutinhos, 7 minutinhos, vamos continuar aqui. A gente vai falar agora, então, saiu do neonatal. Saiu do neonatal. A gente vai falar agora dos bebezinhos, né? Até 2 anos e depois as mudanças no EG das crianças maiores, né? Pediátrico. Bom, até agora a gente considerou o EG no pré-termo e no neonato acima de 38 semanas de idade gestacional. Os bebezinhos podem ser definidos como a idade, período de idade entre 1 a 12 meses. Ah, ele dividiu aqui diferente, tá vendo? Ele fez uma outra divisão, colocou infants, colocou aqui até 12 meses, 1 a 12 meses, né? Toddlers, ele colocou aqui 1 a 3 anos. Ah, ele fez outra divisão. Ele fez infantes até 12 meses e toddlers, né? Até 3 anos. Colocou aqui as crianças de idade pré-escolar, dos 3 aos 6. Hoje em dia a criança vai com 1 ano de idade para a escola, né? Mas enfim, 3 a 6. Idade escolar de 6 a 18 anos. Ele considerou aqui idade escolar 6 a 18. Com mudanças posteriores ocorrendo na subdivisão de crianças de 6 a 12 e depois os teenagers, né, os adolescentes, 13 a 19 anos. As coisas estão mudando tanto, né? Eu não sei se até 19 anos você vai considerar. É teen porque é 19, né? Mas eu digo em termos de desenvolvimento, né? Não sei se dá para você chamar de adolescente, que seria em português, né? Os teenagers até 19. 19, ok. No primeiro ano de vida, né, após o mês, você tem mudanças específicas na atividade de fundo. A atividade de fundo é o jeitão do eletro, né, pessoal? Já comentei.
É o jeitão, assim, você bate aquele olho, você vê o jeitão do eletro, você chama de atividade de fundo. Quando a criança tem 2 meses, você vai ter surgimento do ritmo dominante posterior, isso aqui é vigília, tá? A forerunner of the alpha rhythm, quer dizer, o precursor do ritmo alfa, né, está estabelecido. Então, com 2 meses, quando é que surge o ritmo dominante posterior? Você fala, com 3 anos de idade. Não, 3 anos aparece o alfa. Mas você já tem um ritmo dominante posterior ali, a partir de 2 meses. Outros falam que é 3 meses. Vamos deixar 2 aqui, né? Ele usualmente começa com um ritmo de 3 a 4 Hz. 2 meses, 3 a 4. 6 meses, 4 a 5. 12 meses, 5 a 7. Tá? A gente pode colocar assim, né? A gente poderia colocar assim, ó. Começa com 3 Hz. 6 meses, 6 Hz. 12 meses, 7 Hz. É um mnemônico, né? 3, 6 e 7. 3, 6 e 7. Aí você sabe que está próximo ali, está normal. É uma fase que é difícil, né? Você falar, olha, ele tá com 2 meses, o ritmo dominante posterior dele é 2 Hz, só tá normal, hein? É difícil, né, gente? Aí você vai ter que ver a atividade de fundo toda, porque varia muito, né? Mas vamos colocar assim, ó, 3, 6 e 7. Fica mais fácil da gente decorar, né? E finalmente se torna o ritmo alfa por volta dos 3 anos, com 8 Hz. Ah, mas o meu paciente ali, eu fiz um eletro dele, ele está com 3 anos, tem 7 Hz, tá? Não tem jeito, né, pessoal? Vamos ter criança. Isso aqui é uma média, né? Uma média de 8. Se você pegar uma criança com 3 anos, com 7, simétrico, né? Certo? Com 7 a 8 Hz, 9 Hz, está normal. Diferente de você pegar um de 4 com 7 Hz, aí tá ruim. Porque ele já consolidou bem, né? 4 anos não pode ter 7 Hz. 3 anos pode ter 7 Hz, ainda que ele está saindo daqui. Bom, a transição. Opa, tá quase acabando, 2 minutinhos. Vou ver se eu consigo ler só mais essa linha aqui. A transição entre a vigília e a sonolência é aparente quando a atividade de fundo diminui 1 ou 2 Hz na região fronto-central, né? Não, a atividade de fundo, né, que é posterior, diminui 1 a 2 Hz, e na região fronto-central, a atividade predominante atinge amplitudes de 200 microvolts. Transição entre a vigília e a sonolência. Você sabe que está transicionando quando a atividade de fundo alfa começa a ficar mais lento, tá? Você perde um pouquinho do alfa. Por exemplo, ele estava com 8, cai para 7, você fala, então, na verdade ele está sonolento, não é uma normalidade. 1 a 2 Hz. E na região fronto-central, você começa a ver atividades de alta amplitude. Aí você fala, está dormindo agora, com certeza. Né? Fusos, vamos ver quando é que surge fuso? Ó, desenvolve a partir do 2º ou 3º mês. Tem gente que fala que é a partir do 1º mês, entende? Então, poxa, é complicado pra gente, né? Então, o fuso ele coloca 2 a 3 meses. Ok, tem gente que fala que é 1. Os fusos, eles são frequentemente assíncronos e podem permanecer assíncronos até 12 meses. Então, isso aqui é importante, tá, pessoal? O marcador aqui é a sincronia do fuso. Porque se ele permanecer assíncrono acima de 12 meses de idade, é possível que a criança tenha um probleminha aí. Tá? Durante o período de 6 a 12 meses, os fusos podem ter longa duração. Isso aqui é outra coisa que assusta quem está começando também, tá? Você pega fusos, às vezes, de 15 segundos. Você fala, mas será que é fuso isso aí? Não é fuso. Pô, olha, 15 segundos de atividade, uma atividade mais rápida, meio parece fuso ali, não deve ser. É. Tá? Então, olha só. O que é interessante aqui, né? Até 12 meses os fusos podem ser assimétricos.
os fusos são prolongados até 1 ano. Pode durar até 10 a 15 segundos. E eles podem ser ainda assíncronos, né? Uma duração de 1 a 5 segundos. Olha só. Eles podem continuar assíncronos por duração de até 1 a 5 segundos. Isso aqui é quando a criança está mais velha um pouquinho. Vamos ver aqui. Olha só os fusos, tá vendo? Aqui o fuso está curtinho, né? Ó, 1 segundo, 2. 1 segundo e um pouquinho. Aqui 1 segundo aqui. Então são os fusozinhos assim, bem assim, chechelento, né? Bem pequenininho aqui, ó. Tá vendo? E esse fuso aqui tá engraçado, né? Ele tá parecendo pontas positivas 14,6, né? Tá com aspecto diferente o fuso aqui, tá? Não dá para ler, né, gente? Não tô conseguindo ler aqui, ó, as montagens. Mas vamos ver aqui o que é que ele fala, né? Fusos assíncronos num bebê de 16 meses. Cortesia de Elia Pestana, ok? Aqui, ó. Os fusos. Então, o fuso aparece entre 1 a 3 meses. No primeiro ano eles são assimétricos, podendo durar até 15 segundos. Então, para a gente não se assustar. V-Waves, né? Ondas agudas de vértex. V-Waves. 2052, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. A semana que vem a gente continua a ver aqui crianças e o desenvolvimento, mudanças do desenvolvimento no EEG pediátrico. Até lá.